Estamos apresentando a Bíblia e este é o módulo de número 28, o Tabernáculo de Moisés. A Bíblia é a revelação progressiva do relacionamento de Deus com o homem. Deus criou o homem perfeito, dotado de corpo, alma e espírito. Deus criou o homem perfeitamente habilitado para cumprir os propósitos eternos. No entanto, o homem caiu em pecado. Eclesiastes, capítulo 7, o verso 29, demonstra esta realidade. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Por conta da queda, foi ativado o plano B, que já tinha sido concebido por Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8 declara: E adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Logo após a queda, ainda no jardim do Éden, esse plano salvítico foi revelado ao primeiro casal. Gênesis, capítulo 3, o verso 21. Fez de o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para o Senhor dar estas vestes ao primeiro casal, para cobrir-lhes a vergonha do pecado, foi preciso a morte de uma vítima inocente. Com isso ficou instituído que o pecador só pode chegar-se diante de Deus mediado por uma vítima inocente, um cordeiro. Abel compreendeu o plano divino. Gênesis capítulo 4, o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Desde então, quando um altar é levantado, o sacrifício da vítima inocente é feito. Em Gênesis 8, capítulo 20, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o cheiro. O sacrifício da vítima inocente é necessário porque toda a humanidade é pecadora por causa de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A lei de Deus, ela foi entregue para trazer convicção da natureza pecaminosa do homem, pois a lei de Deus é perfeita para o homem caído. Romanos capítulo 3, o versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E quando uma pessoa tem convicção do seu pecado, como ela deve proceder? Assim como Deus, por meio de Moisés, deu os 10 mandamentos, também instituiu sobre a construção do tabernáculo, como com o santuário colocado dentro dele. Em Êxodo, capítulo 25, o verso 8, Deus diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo. Farão um santuário, segundo o modelo deste tabernáculo. Portanto, o tabernáculo é uma estrutura portátil que inclui diversos componentes. O tabernáculo é dividido em 3 áreas: o pátio exterior,
o lugar santo e o santo dos santos, aonde se está o tabernáculo. O santíssimo lugar é onde Deus se manifesta, e sobre esse lugar é a habitação de Deus com o homem. Nos Santos dos Santos é colocado a Arca da Aliança. Em Êxodo, capítulo 26, o verso 34, no verso 33 diz: o véu você separarás entre o santo lugar e o santo dos santos, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. E sobre a arca do testemunho, ou a arca da aliança, Deus habita com Israel. Êxodo capítulo 25, verso 21. Porás o propiciatório em cima da arca, ali virei a ti, em cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, e falarei contigo acerca de tudo que eu ordenar para os filhos de Israel. Só que, para o sumo sacerdote chegar neste lugar, ele precisa iniciar a sua jornada do pátio para o Santo dos Santos, passando também pelo lugar santo. Hebreus, capítulo 9, o versículo 1. Ora, a primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. E, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava o candeeiro, a mesa e a exposição de pães, e se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos. No pátio, o primeiro sacerdote oferecia o cordeiro imolado no altar de bronze para ter o perdão dos seus pecados, bem como o perdão dos pecados do povo. Êxodo capítulo 27, o verso 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Em seguida, o sacerdote deveria lavar as suas mãos e os seus pés na pia de bronze. A pia de bronze representa, porque ela contém água, a palavra de Deus. Êxodo capítulo 30, verso 18. Farás também uma bacia de bronze com seus suportes de bronze para lavar. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Estando purificados dos seus pecados e limpos, o sumo sacerdote, entra no santo lugar. E ali dentro daquele santo lugar, à luz do candeeiro, figura do Espírito Santo, o sacerdote se alimenta dos pães da proposição, uma alusão à carne do cordeiro. Êxodo capítulo 27, o verso 20. Ordenarás aos filhos de Israel que traga azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Porás, Êxodo 25, 30, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Em seguida, iluminado e alimentado por Deus, o sumo sacerdote se dirige ao altar de ouro para oferecer incenso, como ofertando a si mesmo a Deus. Êxodo capítulo 30, verso 1. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Só então o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para, em comunhão com Deus, ouvir a sua voz e receber as suas instruções. Levítico capítulo 16, o versículo 3. Entrará Arão no santuário com isso: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. O tabernáculo, e em especial o Santo dos Santos, revela a necessidade de santificação para o homem
ter comunhão com Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, salve para rever os versos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça o tabernáculo de Moisés. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.